Tudo bem? Estamos aqui, já tomei meu banho, já passei meu perfume para vocês sentirem meu cheirinho gostoso. Hoje nós vamos falar sobre as datas comemorativas, né, na educação infantil. Elas são necessárias, não são? Devemos comemorar, não? Como nós devemos trabalhar com essas datas comemorativas, né, nas escolas, enfim. Hoje eu estou aqui esperando vocês com as suas perguntas, com as suas dúvidas, seus questionamentos e até mesmo as suas práticas, né? Eu quero saber o que vocês fazem, o que vocês trabalham, como vocês trabalham com a educação infantil hoje em dia, tá bom? Nós vamos começar conversando, eu vou divulgar aqui o meu ao vivo para o pessoal começar já a chegar. Enquanto isso, eu vou falando com vocês a questão das datas comemorativas. Bom, as datas comemorativas, elas são importantes no nosso calendário? Com certeza, né? Aí você vai pensar assim, é feriadão, posso descansar, posso dormir, posso curtir, posso namorar, enfim, com certeza. Mas o mais importante na questão da data comemorativa é a importância, né? Nós devemos passar para as crianças o porquê da existência dessas datas comemorativas. Não é simplesmente eu sair, passar, né? Oi, hoje é dia do índio e tchau, né? Esse assunto surgiu porque numa aula que eu estava dando no curso de pedagogia, nós estávamos trabalhando com a questão da Lei 10.639 e eu falei da questão do ensino, né, afro-brasileiro e indígena. E aí eu comentei na aula, pelo amor de Deus, não pintem as crianças de índio. Vixe, foi uma polêmica. Não é a questão de não poder pintar as crianças de índio. Pode, com certeza. Só que nós precisamos explicar para a criança o que é a data. Por que essa data surgiu? Por menor que a criança seja, ela tem que saber a importância dessa data, né? Ela precisa saber por que se comemora aquilo. Por exemplo, a Páscoa. Pinto de coelhinho e saio feliz e sorridente pulando? Não, né? Eu tenho que explicar o que é a Páscoa, qual é o símbolo do coelho, por que existe a Páscoa no nosso calendário. E é importante a gente passar para as crianças a questão de que nós, no nosso calendário, né, o Brasil, ele é um país cuja religião oficial, embora muitas pessoas tenham outras religiões, a religião oficial é a católica. Então, os feriados que seguem são os feriados católicos, né? Então, Páscoa, Natal, Nossa Senhora Aparecida, são datas que são comemoradas no Brasil em função do calendário católico, né? Então, nas escolas, muitas vezes, as professoras trabalham essas datas simplesmente pintando a criança de índio, botando orelhinha de coelhinho, enfim. Mas isso não é suficiente, né? A gente precisa. Peraí, que eu tô digitando aqui. É, bom, vamos lá. Peraí. A gente precisa explicar para a criança. Né? Eu não sou contra pintar, eu acho super bonitinho pintar criança de coelhinho, eu acho super bonitinho pintar a criança de índio, né? Mas aí vem aquela questão que sempre tem no Face. Você no dia de finados pega alguém morto, se veste de morto, né? No México eles fazem Dia dos Mortos, eles se vestem mesmo, mas aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil ninguém se veste de morto, né? Então a gente precisa explicar as datas, por que elas existem, né? Eu brinco muito com os meus alunos naquela questão das datas assim, 19, 21 e 22 de abril. 19 de abril, dia do índio. Beleza, o índio era o primeiro habitante do Brasil, legal, né? Muito bom, a gente precisa conhecer, entender, saber o porquê que os índios estão aqui. Dia 21 é dia de Tiradentes, é o cara que estava lutando pela independência do Brasil, é o cara que estava lutando pela liberdade de um povo, né? Ele estava pela liberdade de expressão, pela liberdade do povo, enfim. E aí, no dia 22 a gente comemora o descobrimento do Brasil. Aí a minha cabeça ficava meio assim, peraí, tudo bem, dia 19 é dia do índio, era o primeiro habitante do Brasil. Joia, perfeito, muito bom. No dia 21 é o Tiradentes que estava lutando pela independência? E dia 22 descobriram o Brasil? Opa,
Não tá errada essa sequência? Né? Então, a data comemorativa, ao meu ver, ela não é proibida de ser trabalhada, ela deve ser trabalhada, só que tem que explicar. Porque se você começa simplesmente a jogar as datas, dá um desenho para a criança pintar, né, pinta e põe lá na pastinha, no portfólio, enfim, faz alguma atividade dessa, isso você perde todo o contexto da data comemorativa. Né, você perde toda a importância da data comemorativa, eu tô descabelado. Então, assim, eu posso trabalhar? Posso, mas eu preciso trabalhar dentro de um projeto. Ou se eu for trabalhar somente um dia, eu preciso enfatizar a história daquele dia, pesquisar. Ser professor é pesquisar, eu sempre falo isso, é muito importante, né? Então a gente precisa pesquisar para poder, como é que fala? Ensinar para as crianças. Eu não consigo simplesmente passar uma data comemorativa se eu não tenho o conhecimento dessa data comemorativa. Tudo bem, pessoal? O que mais? Hoje em dia, eu recomendo muito às pessoas que vão trabalhar datas comemorativas que façam projetos, tá? Projetos trabalhando mesmo a importância. Por exemplo, o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, as pessoas trabalham daquele mesmo jeito, né? Vai lá, fala, hoje é Dia da Consciência Negra, explica o porquê e... Peraí, mais uma... Opa. E aí, não é... Desculpa, gente, eu sou meio... Prontinho. Então, assim, consciência negra. Ah, legal, consciência negra, muito bom. Tá, vamos trabalhar consciência negra. A professora vai ler um livrinho de um conto africano, né? Fala alguma coisa de um conto africano. Acabou, né? Então, assim, a história africana, ela não fica baseada só nisso. A história africana, ela deve ser trabalhada de várias maneiras, né? A gente precisa trabalhar projetos, explicar a história do africano, né? Do negro quando veio para o Brasil, por que, que o negro veio para o Brasil, a questão da escravidão, a questão da cultura que eles trouxeram para o Brasil, né? Alimentação, a alimentação aqui, influenciada pelos negros, veio em função dos restos de comida que eram deixados para eles. Né? E aí surgiram várias comidas que hoje fazem parte da culinária brasileira, influenciadas por isso. As danças, quantas danças eles trouxeram do continente africano para cá? Né? Instrumentos musicais, a capoeira. Tem tanta coisa para a gente trabalhar que não só ler um livrinho. Com certeza ler um livro é importante? Com certeza, né? É muito legal ler um livrinho. Mas eu preciso também me conscientizar e conscientizar as crianças com relação a isso, né? A importância do negro na nossa cultura. Então, eu falei um pouquinho, para quem está chegando agora, eu falei um pouquinho da questão de datas comemorativas, por que surgiu esse assunto que eu resolvi conversar com vocês hoje, que é a questão de uma aula que eu estava dando, que eu falei para as crianças, para as minhas alunas da faculdade, que, por favor, não pintem as crianças de índio. E aí, professor, não pode pintar, não pode pintar. Pode, pode. Desde que a criança entenda por que ela está sendo pintada. Não é simplesmente eu pintar a criança e mandar embora para casa. Não, né? Eu pinto a criança, mas eu explico, olha, hoje é dia do índio. Qual a importância do índio na nossa cultura? Quem são os índios? Os índios são os primeiros habitantes do nosso país. Quais as influências que os índios trouxeram para a gente? Quantas coisas a gente come que é da cultura indígena? Né? Peixe, mandioca, enfim, as raízes em geral, nós comemos graças aos índios. Né? As danças, a cultura, várias coisas bem legais que são influências dos índios. A questão do negro, né? Eu também falei um pouquinho da questão do negro. E o negro, ele trouxe muita
contribuição cultural para a gente. Falei um pouquinho da confusão que eu, quando criança, fazia com as datas comemorativas, que é aquela coisa do Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil. Então, o índio é o primeiro habitante do Brasil, depois veio o Tiradentes lutar pela independência. No dia seguinte descobriu o Brasil. Opa, como é que ele lutava pela independência antes de descobrir o Brasil? Era meio complexo. Então, o professor, professora de educação infantil precisa sim direcionar o trabalho, precisa explicar para a criança por que tem essa data. Tá? Eu estou falando de datas grandes porque elas são mais comuns de serem trabalhadas, né? Mas as datas que não são feriados e que são datas também. O dia do carteiro, o dia do músico, o dia do lixeiro, o dia do padeiro. Tem esses dias também. E é legal, de repente, numa roda de conversa, eu sentar com a criança, com as crianças e explicar para elas, falar com elas, né? Criançada, olha, a gente, a gente, a gente hoje comemora o dia do carteiro. Quem sabe quem é o carteiro? O que é o carteiro? O que o carteiro faz? Por que ele faz? Né? A gente precisa sim trabalhar com as crianças a importância desses profissionais. Acho que uma grande maioria de profissionais, vários profissionais, têm as suas datas, tem o dia, né, tem o seu dia de comemoração. Então é importante eu trabalhar com as crianças. Numa roda de conversa eu posso falar, né? Mas essa coisa não pode ficar isolada. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que sim pesquisar. Eu tenho que pesquisar para eu poder trabalhar. Eu não consigo trabalhar uma data se eu simplesmente não sei sobre ela, né? Então é importante. O pessoal vai escrevendo com. Então é importante sempre eu trabalhar com a criança, né? E eu preciso pesquisar. Como eu sempre falo, o professor é pesquisador. Opa, temos mais gente online. Quem está online? Quem está online, tudo bom? Fale oi aí para eu saber quem é que está online. Então, assim, gente, hoje eu fiz até uma conversa curta, né? Porque datas comemorativas, elas existem, fato. Elas estão aqui e devem ser comemoradas, senão não existiriam essas datas, né? Mas eu preciso direcionar o meu trabalho. Eu preciso explicar o porquê daquela data. Eu preciso pesquisar aquela data antes de falar. Tá? E se eu não pesquiso, se eu não procuro, se eu não sei o que eu estou falando, é melhor nem falar. Tudo bem, gente? Uma data comemorativa, ela tem um porquê de existir. E se ela existe e eu quero trabalhar com ela, eu preciso explicar o porquê dela. Tudo bem? Aguardando mais pessoas ficarem online. Acho que o horário de hoje não foi muito bom. E assim que tiver mais gente online, a gente vai conversando aqui sobre os temas. Enquanto isso, eu vou dar algumas ideias que a gente pode fazer. Falei sobre o Dia do Índio. Ah, uma curiosidade sobre o Dia do Índio. Você sabe por que o Dia do Índio surgiu? Nesse dia, há umas décadas atrás, o... há umas décadas atrás, foi criado, né, um congresso internacional de índios. E não teve sucesso, esse congresso não teve sucesso algum, porque os índios estavam meio com o pé atrás mesmo, né? Com o pé atrás de ir lá, encontrar o homem branco, enfim. Só que aí houve um grande empenho das pessoas que estavam organizando esse evento em orientar os índios, em explicar que esse evento era para o bem deles, que era para ajudar, enfim. E aí os índios começaram a aparecer. O dia 19 de abril foi o dia em que o Congresso lotou, esse Congresso Internacional de Índios. Encheu. Então, ele se tornou o Dia do Índio, porque foi o dia em que várias tribos, várias etnias diferentes, indígenas, apareceram
para justamente participar desse congresso. Então, o dia 19 de abril foi instituído como Dia do Índio em função desse Congresso Internacional de Índios, de população indígena. O que mais nós podemos falar? A questão da Páscoa, eu falei com as minhas alunas na faculdade, eu gosto de enfatizar isso, a gente precisa desvincular o ovo do coelho, né? A gente precisa explicar para as crianças a gente precisa explicar para as crianças o porquê do coelho na simbologia da Páscoa e o porquê do ovo na simbologia da Páscoa. Isso precisa ser pesquisado, precisa ser explicado. O coelho é o símbolo da fertilidade, porque ele tem vários filhos, né? E o ovo é o símbolo do nascimento, né? Vários animais surgem dos ovos. Então nós precisamos trabalhar com as crianças isso. Olá, Nayara, tudo bom? Nayara Online, tudo bem? Tem alguma pergunta sobre datas comemorativas? Alguma coisa para falar? Eu tô falando a questão da data comemorativa, que não é proibido trabalhar. Nós temos várias datas comemorativas em nosso calendário. O que nós precisamos atentar é em pesquisar essa data comemorativa, o motivo da existência dela, para poder passar para as crianças. Não simplesmente pintar uma criança de índio e mandar para casa, pintar uma criança de coelho e mandar para casa, né? Eu preciso trabalhar a importância dessa data com as crianças para justamente elas entenderem. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Quem mais está ao vivo? Vamos fazer perguntas, gente. Eu estou falando aqui sozinha há 16 minutos. As pessoas estão envergonhadas hoje. Tem dia que eu faço vídeo, o pessoal começa a botar pergunta e eu não consigo dar conta. Hoje as pessoas estão envergonhadas. Vamos lá, gente, deixem suas perguntas, falem comigo, perguntem, tirem suas dúvidas quanto a datas comemorativas. Eu já falei algumas coisas, mas se vocês perguntarem, eu posso falar sem problema novamente as coisas, as dúvidas que vocês têm. Tudo bem? Fiquem à vontade. Eu não tenho problema nenhum. Vamos lá, gente? Que mais que a gente pode falar de data comemorativa? Uma coisa bem legal de data comemorativa e que eu tenho muito pé atrás é a questão das datas comemorativas se tornarem datas de comércio, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, a própria Páscoa, né? São datas que se tornaram comércios. E isso não é legal, né? Porque a criança, ela entende que aquelas datas são para dar e receber presente, né? No caso do Dia da Mãe, Dia das Mães, Dia dos Pais, dar presente, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, ganhar presente, né? Nós precisamos explicar o porquê dessas datas. Nós precisamos passar para a criança a importância dessas datas, para depois eu trabalhar a questão do comércio, né? O Dia das Mães é importante eu estar com a minha mãe, eu abraçar a minha mãe, eu conversar com a minha mãe, eu fazer companhia para a minha mãe. Ah, mas eu não tenho mãe. Tem alguém que faça esse papel? Quando eu estava em sala de aula, acontecia muito, né? Principalmente Dia dos Pais. Pai que abandona, pai que está separado, pai que é ausente, pai falecido, enfim, né? Quem faz esse papel? É a mãe? É um vô? É um tio? Então faça homenagem para essa pessoa, né? E isso é importante. Agora, há pouco tempo atrás, minha mãe encontrou as cartinhas que eu dava para ela. E a alegria dela abrindo aquilo foi muito legal. Então, o presente, em algum momento ele se vai, né? Mas a lembrança, ela fica. Então é importante eu trabalhar com as crianças isso, né? A questão do Natal, as crianças pensam no Natal como o Papai Noel trazendo presente. Só que o Natal não é só isso, né? O Natal ele tem toda uma simbologia, porque como eu disse lá atrás, o nosso calendário é cristão, né? O calendário brasileiro é cristão, então ele trabalha as datas comemorativas cristãs. E aí no Natal eu preciso explicar para a criança que o Papai Noel, sim, ele é um símbolo do Natal, ele é criado, mas é um símbolo mais comercial. Qual é a verdadeira existência do Natal? Qual é a verdadeira importância do Natal? É o nascimento de Cristo, né? É o nascimento de Cristo que veio ao mundo para salvar as pessoas, né? Então, assim, eu preciso trabalhar com as crianças isso. Eu preciso explicar essa importância dessa data comemorativa, né? E não simplesmente falar, que legal, o que o Papai Noel vai trazer para você? O que você vai ganhar de presente do Papai Noel? Não é isso que vai trazer o entendimento,
né? E se a gente for parar para pensar hoje, o ser humano adulto, ele não tá nem aí para as datas, o significado das datas. O ser humano adulto, ele tá preocupado em ter o feriado para descansar. E isso não serve só para professor, serve para você, pai, você, mãe, você, tio, você, tia. A data comemorativa, ela existe para ser partilhada. A data comemorativa existe para eu compartilhar com os meus entes queridos, né? E aí não é só para professores puxão de orelha que eu tô dando, é para os pais também. Eu tenho um feriado, eu tenho uma data comemorativa, eu tenho que curtir com os meus filhos, eu tenho que curtir com as crianças. Sento lá com eles, explico, senta no sofá, na cama, né? Bota lá, vamos conversar e fala sobre essa data. É tão legal, né? Tão simples e tão legal fazer isso, né? Então a gente precisa ter essa consciência da existência das datas comemorativas. Elas existem por algum motivo. Elas existem tendo um porquê. E se eu quero trabalhar a data comemorativa numa sala de aula, se eu quero trabalhar a data comemorativa com os meus alunos, eu preciso saber o motivo da existência dessa data, para depois eu poder falar com as crianças. Se eu não sei por que existe essa data, eu não vou trabalhar, gente, sinceramente. Eu, pintar uma criança de índio e mandar embora para casa, eu não faço. Pintar uma criança de coelho e mandar embora para casa, eu não faço. Tá? Eu não gosto, não aceito. Eu não acho isso interessante. Você tem que trabalhar o significado dessas datas. Lembrando que agora nós estamos chegando na Páscoa. Então nós precisamos ensinar para as crianças o verdadeiro significado, né? Já que o nosso calendário brasileiro é um calendário católico, é um calendário cristão, então nós precisamos trabalhar o significado. Ah, mas a escola é laica e leiga. Opa, bem lembrado, a escola é laica e leiga. Eu não posso direcionar uma religião no momento de sala de aula. Eu não posso passar para as crianças a oração que eu faço na minha religião. A prece, a oração, a reza, enfim. Eu não posso fazer isso em sala de aula. A escola é laica e leiga. Só que eu sigo um calendário cristão. As crianças têm aula na semana da Páscoa? Na Sexta-feira Santa? Não. As crianças têm aula no dia de Nossa Senhora Aparecida? 12 de outubro? Não. As crianças têm aula no Carnaval? Não. Porque nós seguimos um calendário cristão. Então, se as crianças não vão ter aula, se as crianças não estarem em casa, vão estar, oh, coisa horrível. Se as crianças estarão em casa nesse feriado, eu preciso explicar para a criança por que elas estarão em casa nesse feriado. Eu preciso explicar para as crianças por que esse feriado existe. Porque eu sigo um calendário oficial brasileiro cristão. E nesse calendário essa data é considerada feriado. E essa data existe por quê? Aí eu faço a minha pesquisa e passo para as crianças o significado da data. Tudo bem? Não vamos confundir a questão da escola ser laica e leiga, ou seja, ela não pode tomar partido político e ela não pode tomar partido religioso. Não pode, não pode, tá? É uma das coisas que eu não gosto quando eu vejo que acontece. Criança em refeitório, criança em sala de aula fazendo uma oração direcionada. Não. O que a gente tem que fazer? Cada criança dentro da sua fé, em silêncio, agradeça pelo dia de hoje, agradeça pela comida de hoje, agradeça por alguma coisa. Não eu, em voz alta, falar a minha fé, professar a minha fé às outras crianças. Eu tenho que entender que tem criança dentro da sala de aula que tem religião diferente. E eu preciso respeitar. Tudo bem? Então, quando eu for trabalhar uma data comemorativa, eu preciso exatamente isso. Explicar essa data comemorativa, quando for data, feriado católico, cristão, explicar essa data comemorativa existe porque ela é um feriado oficial brasileiro que segue um calendário cristão. Tudo bem? E aí eu trabalho essa data com as crianças, eu explico, eu faço um projeto. Eu posso fazer um projeto de uma semana, eu posso fazer um projeto de 2 dias, eu posso fazer um projeto de um dia. Por que não? Pegar um dia e trabalhar exatamente isso. Gente, esse meu cabelo tá me irritando, esse negócio aqui. Vai ser o coisa de cebolinha. Ah, baixou no final do vídeo. Oh, baixei o cabelo. Então, assim, eu preciso passar para as crianças isso, tá?
Agora, se você não quer pesquisar sobre data comemorativa, se você não quer falar sobre data comemorativa, nem faça. Tá? Então, simplesmente não faça. Para simplesmente pintar a criança e mandar embora para casa, eu acho tão legal quando uma criança sai da escola, mãe, hoje nós estamos pintados de coelho porque vem a Páscoa. Sabe o que é a Páscoa? Mãe, sabe o que significa o coelho? Puxa, isso é tão legal, isso é tão bonitinho, né? Isso traz uma alegria tão grande para a mãe ver que a criança aprendeu, para a mãe ver que a criança entendeu, né, o significado daquela data. E vou mais longe, muitas mães e muitos pais não sabem o significado dessas datas. Então, a criança sabendo e passando para os pais, que legal, né? Tudo bem, gente? Então, o que mais que eu tenho para falar? Acho que era isso. Por isso que eu pus hoje um tempinho menor de bate-papo, né? Das 11 às 11h30. Porque a mensagem que eu queria passar era essa, tá bom? Muito cuidado com as datas comemorativas. Não é proibido trabalhar. O que é proibido é simplesmente jogar a data, passar um papel para a criança pintar a criança e tchau. Se eu vou trabalhar um desenho, antes eu tenho que explicar. Dia do carteiro, dia do padeiro, dia do professor, dia da... Enfim. Eu preciso explicar por que esse dia existe. Hoje nós temos o Deus Google, né? O Deus Google, ele sabe tudo. Se eu perguntar, vou lá no Google, por que 15 de outubro é instituída a data, o dia do professor? Tem lá a explicação. E aí eu trabalho com a criança. Tudo bem? Por hoje é só, gente. Passou rapidinho, nem doeu, né? Como falam com as injeções. E aguardo vocês para a próxima. Vou tentar com mais frequência fazer os nossos bate-papos. É que ultimamente eu, por incrível que pareça, não tenho ficado em casa nesse horário, que é o horário que eu acredito que eu tenha mais público. Mas a gente faz umas alternativas de horário. No EAD e Consultoria Educacional Fabiana Costa, no Facebook, postem lá, mandem mensagem com ideias de temas que vocês gostariam que a gente conversasse. E aí a gente faz um bate-papo na próxima vez. Tudo bem? Gente, boa semana para vocês, bom final de semana e até uma próxima. Tchau, tchau!